Salve, salve molecada, firmeza, tudo jóia? Hoje eu vou estar começando aí uma série aqui no canal. Ela vai durar basicamente aí, é uma série que vai ter uma duração aí de um mês. E dentro desse mês eu vou estar separando ela em 4 episódios e tentar tá trazendo aí episódios semanais para conseguir atualizando vocês sobre essa série, tá? Essa série vai ser farmando o 13º com o Tibia. Eu sei que muitas pessoas aí utilizam o Tibia como renda extra e eu acho muito bacana essa ideia, né? Muitas pessoas ali têm o seu trampo fixo, seja CLT, autônomo, enfim, tem o seu trampo fixo ali, né? E conseguem, né, fazer uma rendinha extra para dar uma alavancada melhor aí na renda. E eu gosto muito dessa ideia, apoio muito essa ideia, porque afinal não tem coisa melhor da que a gente tá jogando um joguinho que a gente gosta e ainda conseguir fazer uma moedinha ali com um game, né? Então aí, aproveitando que agora é época de final do ano, normalmente a rapaziada tá ganhando o 13º, eu vou tá fazendo essa série aí que é farmando o 13º com o Tibia, demorou? E aí só pra contextualizar um pouquinho essa série, basicamente a meta nossa ali é conseguir jogar pelo menos ali a estamina verde, que é as 3 horas ali por dia, né? Que é normalmente o que a rapaziada joga, pelo menos grande parte dos tibianos tentam matar muitas das vezes pelo menos a estamina verde, né? Eu sei que vai ter dia que não vai conseguir, vai ter dia que a gente vai estar um pouquinho mais tranquilo, vai conseguir jogar um pouquinho mais, então vou tentar simular da melhor forma esse jogador, que é o jogador ali que normalmente chega do seu trampo, quer dar uma jogadinha no tibão, faz ali suas 3 horinhas, usa suas prays, enfim, bate boost e tudo mais, o que vier pra ele ali acaba sendo lucro, né? Obviamente, rapaziada, eu sei que tem gente que não gosta dessa ideia de renda extra com Tibia, que é um jogo, e piriri, popopó, mas, cara, se a própria CipSoft permite ter esse RMT dentro do jogo, então quem sou eu pra discordar, sabe? Cada um faz o que quiser com o dinheiro que faz no jogo e tem gente que gosta de tirar como renda extra, tem gente que gosta de pegar e investir no bonequinho, e aí cada um faz da melhor forma possível. Eu vou estar simplesmente simulando aqui como que seria eu jogando 3 horas ali por dia no meu personagem. Pra quem aí não tá ligado, é um Knight, atualmente ele tá level 900 e na faixa ali de 945, então já tem bastante opção pra gente. É um Knight que tá full set também, tem um skill 128 na barra e atualmente ele está num servidor Open PVP verde, né? A coin ali ela tá mais ou menos 40k e a gente vai tentar simular aí o melhor cenário pra esse nosso Knight. Ao decorrer aí da série a gente vai estar mostrando as hunts que a gente caçou, pra vocês terem uma noção aí por onde que a gente tá andando. Basicamente, que já adianto pra vocês, grande parte aí das nossas hunts vai ser na Ferumbras, tá? A Ferumbras Ascendant, né? Ela é um lugar muito bom porque ela tem diversos selos e os mobs são basicamente ali os mesmos entre os selos. Só muda ali que alguns selos tem Vexclaw e não tem Grimnite, mas em outros selos vai ter Grimnite. Enfim, a gente vai tentar ficar a maior parte do nosso tempo aqui. Então, até essa semana a gente ficou bastante na Ferumbras. Depois eu vou tentar dar um rolê em outras hunts, né? Até umas hunts ainda que eu ainda não cacei, quero ver como que tá, pra tentar aproveitar e gravar algum tutorial aqui pra vocês e ver como que tá aquela hunt. Mas a priori aqui, nessa semana, a gente ficou bastante na Ferumbras. Mais pra frente ali a gente vai debater um pouquinho sobre isso daí. Também quero passar aqui pra vocês, vai ser o profit mais líquido possível, né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, sei lá, se em uma hunt, uma hora de hunt a gente profitou ali 2kk e meio, obviamente eu não vou jogar isso direto lá na planilha 2kk e meio que a gente realmente teve de lucro líquido. A gente sim teve esses 2kk e meio de profit, por exemplo, mas a gente vai ter que descontar em Billments, vai ter que no final de tudo descontar a nossa PA, vai ter que descontar gasto com Ring Bis, que a gente utilizou o Ring Bis. Vocês vão ver que algumas hunts eu não tô utilizando mais o Ring Bis, o que faz a gente ter uma economia um pouquinho maior na hora desses refill. Então a gente vai descontar Food ML, Praise, Boost, enfim, a gente vai descontar tudo de profit, tudo de gasto oculto que a gente vai ter durante essa série para tentar ter o profit mais líquido possível. E aí ao final de cada semana, como eu falei, vão ser 4 episódios ao todo, um episódio por semana, e aí a cada episódio a gente vai ver quanto que a gente teve ali de graninha em cada semana. Então a gente vai ver ali o cenário de quantos KKs a gente conseguiu farmar, quantas TCs a gente conseguiu farmar com esses KKs, e com essas TCs depois a gente vai simular ali uma conta e ver o quanto que a gente teria em dinheiro real mesmo se a gente fosse vender essas Tibia Coins. Então, para começar essa semana, no primeiro dia, que foi no dia 4 de novembro, a gente começou dando start ali no Pumin -3. Era um dia que grande parte das hunts ali estavam cheias, né? Nas hunts que eu fui no Plague tinha gente, tanto no -1 como no -2. Fui no Pumin -1 também, tinha gente. DTCil, dei um pulinho ali de leve, mas, cara, tinha que trapar Hellflyer ainda e tudo mais, então tava com preguiça esse dia. E aí resolvi ficar ali pelo Pumin -3, que é uma huntzinha um pouquinho mais alternativa e tal. E fiquei 2 horas por lá. Nesse dia aí
também acabou vagando na última hora o Plague Seal -1, e aí eu fui pra lá pra gente terminar o refil. Nos demais dias aí, nos dias consecutivos dessa semana, as hunts elas foram, como eu disse, foram basicamente as mesmas, né? A minha ordem de priorizar as hunts, eu sempre tento caçar o Plague Seal -1 ou o Pumin. Eu priorizo, na verdade, mais o Plague Seal do que o Pumin, porque o Plague Seal é uma hunt que eu já consigo, como a gente tá focando em Profit nesse quesito, o Plague Seal é uma hunt que eu consigo tancar com Great Health Potions, eu não preciso de Ring Bees, não preciso de Fúria de ML, então eu gosto de sempre, né, checar ali primeiro o Plague Seal -1, eu tenho que ser o -1, tá? O -2 ele, eu não sei, eu tenho um pouco de preconceito ali com o -2, eu acho que tem muito Plague, então o seu Profit, ele não acaba escalando tanto, então eu gosto de olhar ali sempre o Plague Seal -1, se tiver vaga a gente caça lá, tenta caçar essas 3 horinhas diárias por ali, acredito eu que é a melhor hunt que a gente consegue maximizar esse Profit. O Mi -1 acaba sendo também uma excelente hunt, mas a gente ainda tem muitos gastos lá, a gente tem que utilizar Food ML, é uma hunt querendo ou não, ainda assim pro meu level é um pouquinho assado, o Mana Drain ele é forte, né, uma hunt que é um pouquinho desconfortável, tem gasto com Ring Beast, enfim, se a gente for jogar na ponta do lápis, a gente vai gastar muito mais no Pumin -1, embora a gente faça mais XP no Pumin -1, mas conforme eu disse, como a gente quer focar um pouquinho mais no Profit, eu acabo priorizando aí o Plague Seal -1. Ao decorrer da semana aí também a gente conseguiu caçar no caminho Ferumbras, mesmo que por um curto período a gente conseguiu caçar um pouquinho ali, caçamos também ali no Pumin -1 e caçamos também no Plague Seal -2, onde tudo nesse dia aí tava cheio, então acabou ali só o Plague Seal -2 estava vago mesmo, né, ali das antes da Ferumbras onde tem Grim Elite, né, eu prefiro muito mais matar Grim Elite do que Vex Claw, como eu sou Hecate Sword, o Grim Elite ele tem sensibilidade pra Energy, prefiro utilizar a Razor do que a Soul Shredder, não que a Soul Shredder seja ruim, tá rapaziada, não é isso, mas entre matar Grim Elite e matar Vex Claw, por exemplo, eu acabo priorizando os lugares que tem Grim Elite, mas futuramente também a gente vai caçar DT Seal, vai caçar, sei lá, Warzone 3, qualquer coisa que tiver aí pra gente caçar, a gente vai conseguir caçar, obviamente, né, tentando manter o resultado sempre melhor possível em questão do Profit. Então aí, nessa primeira semana, ao final dela, a gente conseguiu caçar ali uma média de 23 horas ao final dessa semana, é uma quantidade de horas boas, bacana mesmo, e aí com essas 23 horas, a gente conseguiu profitar aí uma média de 54kk e meio nessa semana, mas obviamente isso aí é de profit oculto, né? Como eu disse lá no começo, a gente tem que fazer os descontos dos gastos ocultos por hora, né? Vou estar deixando aqui também para vocês o que seriam esses gastos ocultos, que seriam basicamente as preys, caso a gente fixe ou utilize alguma prey em algum bicho, as boost, caso a gente utilize alguma boost, vai ser bem difícil a gente utilizar boost, tá? Mas eu coloquei aqui também, caso em algum momento a gente utilize essa boost. Também tem Ring Bees, o refil do Ring Bees, né? No caso, que a cada 3 horas a gente gasta 5 Silver Tokens para refilar ele, e o Silver Token aqui em Orobra tá bem caro, porque é um mundo que tá em guerra, Silver Token um item que tem muita saída, né? Então acaba elevando o preço dele mesmo. Então até aqui, ó, para ciência de valores, aqui no meu mundo, eu tô simulando essas contas como se o Silver Token tivesse custando 55k, uma média de 55k, que é isso aí mesmo que a gente tá pagando, tá? E o Gold Token é uma média de 45k. Já a Coin, ficando aqui uma média de 40k, que eu acredito que é a média aí que todos os Open PVP verde estejam mesmo. Então aí, além disso, a gente tem que descontar também os Embiomas, tem que descontar a Food de ML, caso a gente utilize, né? Que vai ser o caso ali do Pumin -1, muitas das vezes. Aqui nos Embiomas também, eu tô descontando todos os Embiomas. Embiomas, a gente tá simulando aí uma arma de 3 slots, que obviamente vai ser a Razor e a Soul Shredder na maioria dos casos. A gente tá colocando aqui na conta também o imbui de vida da armadura, imbui de mana no helmet, imbui de skill no helmet, proteção elemental, enfim, tá tudo aqui dentro dessa conta, que é mais ou menos o que a gente vai gastar, imbui com backpack também. Então eu tô tentando trazer o resultado mais sincero possível aqui pra vocês. E aí também a gente tem o custo da PA, né, que em média aí no meu servidor hoje tá custando 10kk, 250 TC, e 250 TC é o custo que a gente tem para manter um mês de PA aí. Obviamente a PA a gente vai descontar ali no final de tudo, muito provavelmente ali no último episódio da série, mas pra ciência de vocês é isso que tá rolando aí, mais ou menos, né? A gente conseguiu caçar aí por 23 horas semanais, tivemos um profit bruto de 54kk e 600 de profit bruto, de descontos aqui de profits ocultos, né? Esses gatos ocultos aí que eu acabei falando pra vocês agora, a gente teve aí uma média de 4.3kk
kk, com esses gastos ocultos, que são, né, como eu falei, os imbuements, SingBees, Food ML, etc. E aí a gente chega no valor de 50.3 kk de profit líquido. Foi um profit muito bom, foi uma semana muito proveitosa. Se a gente conseguir manter esse ritmo, acredito que ali no final desse mês a gente vai ter uma média ali de 200 kk profitados, mas a gente vai vendo aí ao decorrer das semanas, antes que a gente for conseguir pegar, as horas que a gente for conseguir caçar, tudo bonitinho, mas a priori para essa semana é isso aí. Demorou, rapaziada? Então, só para fechar aqui, o balance líquido final que a gente tem dessa semana é esse 50.3 kk. Isso aqui, se a gente for transformar em TC, jogando ali que a TC tá em média 40k, a gente vai ter 1.250 TC, que se a gente jogar isso aqui no valor da RL, simulando ali que a coin da RL, que a gente venda a cada 250 TC no valor de R$54, que é um valor bem bacana, é valor aí que grande parte dos vendedores aí estão pagando, nos grupos de trade a galera acaba que tá pagando esse valor aí mesmo, então é um valor bem tranquilo pra gente vender. No final dessa semana aí a gente tá faturando aí uma média de R$272 pra essa semana, demorou? O videozinho aí foi esse, espero que vocês gostem dessa série. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e deixa o like pra matar essa curiosidade aí, demorou? Segue a gente lá também lá nas redes sociais, a gente se vê no próximo vídeo, tamo junto e é nóis!